Olá, irmãos. A nossa saudação a todos e a todas que nos ouvem nesse momento é no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para mais um manancial da Bíblia. E o nosso tema geral é as 5 ênfases de um culto reformado. E o nosso tema hoje, sola fide, ou seja, somente a fé. E o nosso texto, Romanos capítulo 5 e os versos de 1 a 4, ou de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse tema, sola fide ou sola fides, é mais um dos temas reformados. A ideia desse tema, quando nós estudamos o contexto, é que Lutero quer sinalizar, ou está sinalizando, que a salvação acontece exatamente pela fé em Jesus Cristo, não por nossos méritos ou por intermédio da imposição de mão de homens, ou por intermédio de mais um outro objeto, como no caso aqui a venda de indulgências e a oração pelos mortos, que ele está combatendo aqui durante a reforma. E é bom que se diga que a ideia de salvação pela fé somente, ela não é somente luterana. Ela vem desde do Antigo Testamento, inclusive Abacuque, que vai falar que o justo viverá pela fé. E Paulo vai pegar esse texto e trabalhar sua carta aos Romanos com esse tema. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele vai falar muito a respeito da fé, como aqui nesse texto, como no capítulo 4, no capítulo 3 de Romanos, em Efésios 2:8, que é um texto muito conhecido: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E a partir do século XIII ao século XVI, o movimento católico dos papas e frades girava em torno de uma grande arrecadação para a construção da Catedral de São Pedro, em Roma. E isso começa com o Papa Clemente VI, essa questão das indulgências, depois prossegue com o Papa Bonifácio IX, depois o Cardeal Nicolau de Cusa, e por último o Papa Leão X, que foi com quem houve o grande embate ali, já no período de Lutero. Então, já nesse período aí da Reforma. Mas os pais apostólicos, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mostra que a salvação, ela é pela fé. Se não vejamos o que diz Hebreus, por exemplo, 11, o verso 1 e o verso 6. O verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Tiago, no capítulo 2, ali do verso 14 em diante, mas no verso 17 ele diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Ele está falando da fé salvadora, da fé que movimenta aquele que crê em direção às coisas de Deus e não em direção às coisas do mundo. Por isso que a fé é habilitada e Jesus é o autor e consumador dessa fé que salva o crente. Paulo diz em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do povo judeu e depois do povo grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então nós podemos ver que no próprio ministério de Cristo, quando ele ainda estava presente, ele, como fiel depositário da salvação, ele estimula os seus ouvintes a terem fé e até os elogia. O caso do centurião que pediu para que Jesus curasse o seu servo. Jesus fala que até em Israel era difícil encontrar alguém com esse tipo de fé, que ele não queria que Jesus fosse na sua casa, mas que Jesus desse uma palavra e ele cria naquela palavra, na ordem de Jesus, porque ele entendia que Jesus era uma autoridade espiritual, que Jesus era Deus. A fé da mulher cananeia também, né, que pede oração pela filha, e aí Jesus vai dizer que nem em Israel, né, entre o seu povo, ele encontra fé tal qual como daquela mulher. A mulher que sofria da hemorragia, do fluxo de sangue, né, que tocou nas vestes de Jesus. O próprio Zaqueu, como fariseu, através da fé, Jesus vai dizer que ele também, no caso, Zaqueu, era filho de Abraão, né? Então, nosso tema hoje trata exatamente disso. A nossa justificação é somente pela fé. A primeira coisa que podemos ver é que pelas obras nossas, nós somos incapazes de sermos salvos, de chegarmos em Deus. Uma declaração humilhante nós podemos encontrar no texto de Romanos: todos pecaram. Uma regra sem exceção, o texto vai dizer: não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O Salmo 14:3, Paulo está citando em Romanos 3:12. E um fracasso total. Todos carecem, precisam, necessitam da glória de Deus. Então, pelas nossas obras e pelos nossos esforços, todos nós somos incapazes de sermos salvos, de atingirmos o alvo. A segunda ideia que podemos ver nos textos é que, pela graça de Deus, nós somos capazes de alcançarmos a salvação, de alcançarmos o alvo. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o Lutero pega esse texto como outro também de Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, e Lutero começa a pregar que o homem não precisa rezar tantas ave-marias, tanto isso para santo isso, santo aquele. Ele não precisa ofertar, nem comprar a salvação de quem já morreu, mas e a sua própria salvação. Essa salvação vem de graça, só que ela vem pela fé, mediante a graça de Deus através de Jesus. Quando ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. A própria fé salvadora não é mérito nosso. Ela é habilitada por Jesus Cristo,
como o escritor aos Hebreus nos fala, em Hebreus capítulo 12, que está proposta uma grande carreira, né? Uma carreira com prêmio, uma carreira para chegarmos ao céu. E o escritor diz que nós devemos correr com perseverança essa carreira brilhante que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não temos nada a oferecer, porque nós somos justificados sem merecimento algum. Uma oferta rica, somente pela graça nós somos salvos, aleluia. O simples caminho, e esta graça, ela vem através da fé. O grande resultado, o perdão, a justificação e salvação. Eu quero aqui encerrar fazendo 3 conclusões aqui, ou aplicações, para a nossa meditação de hoje. Nossa fé deve estar firmada somente em Jesus Cristo, irmãos. A segunda coisa, a fé salvadora, ela é habilitada por Deus. Por isso é que nós cremos. Olha o que diz o escritor Lucas em Atos, capítulo 16, o verso 14. A Bíblia diz lá que Deus abriu o coração de Lídia para entender o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. É Deus que abre o nosso coração. É Deus que ilumina e abre nossa mente. É Deus que nos dá entendimento e forças para corrermos do pecado em direção à vontade de Deus. Terceiro e último, somos salvos somente pela fé e não por obras. Tito 3, versos 5 e 6. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Somente pela fé nós somos salvos. Que Deus nos abençoe e enriqueça cada vez mais o nosso coração com a sua palavra, para que nós tenhamos a nossa fé firmada na rocha inabalável, no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.